Fala, irmãos, a paz de Senhor Jesus. A gente fica maravilhado quando a gente está aprendendo as escrituras, tá? Hoje eu descobri uma coisa, fiquei muito feliz, muito empolgado com isso, tá? Eu ainda não assisti tudo, tá? Mas eu sou inscrito no canal Graça e Conhecimento, já acompanhei, né, alguns vídeos deles, né, do Thiago Tis, recomendo muito, tá? E tem um vídeo aqui, tá? Esse vídeo é recente, 10 motivos do porquê não existe arrebatamento secreto, parte 1 de 2. Né? E lá no minuto 14:45, né, é citado uma coisa muito maravilhosa, tá? Sabe aquela passagem que fala: e te livrarei da hora da tentação que é de vir para, né, provar os que habitam a terra. Né? Essa passagem é muito usada, né, pelos irmãos pré-tribulacionistas, né, erroneamente, tá? Mas vamos deixar essa passagem com essa tradução, né, que a maioria conhece. Mesmo assim, essa passagem ela não anula, tá, outras passagens, e nem as outras passagens anulam ela. Não é uma guerra, entendeu? Não é, gente, uma guerra, né, a Bíblia não se contradiz. Tanto é que esse livramento a gente vê lá no deserto durante 1260 dias. Só que o que acontece? Existe uma tradução, a tradução da Bíblia. Eu vou mandar o áudio aqui para vocês, melhor vocês ouvirem. Ouçam aqui o áudio, tá? Ouçam aqui e vocês vão ter um entendimento melhor. Vamos lá. Então eu vou ler para vocês uma versão da Peshitta, que é uma versão que foi traduzida do aramaico. E a versão da Peshitta, ela vai dizer exatamente o seguinte, olha só. Apocalipse 3:10. Pois tens guardado a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei durante o tempo da prova que está preparado para vir sobre todo mundo, para provar os que moram sobre a terra. Percebeu que a Peshitta, que é traduzida do aramaico, que era a língua popular do povo na época de Jesus? Então, é muito impressionante, porque, né, olha o que detalhe faz uma tradução. Tem pessoas que elas tentam descredibilizar as escrituras, né, falando que a Bíblia foi escrita pelos homens, a Bíblia se contradiz. Não, a Bíblia não se contradiz, a Bíblia foi escrita pelos homens, sim, assim como todos, né, vários outros livros, tá, gente? Só que é o seguinte, tá? Isso é fato. Existem traduções erradas, sim. Tanto é que Jesus falou, né, que ele quer acrescentar ou diminuir, né? Então, assim, existem sim as traduções erradas, tá? Então, dependendo da tradução, a pessoa pode estar acrescentando ou diminuindo, tá? Então, você vê que essa tradução da Bíblia Peshitta, né, você vê que ela é perfeita. Ela diz que Jesus vai livrar durante, tá? Ela vai livrar, ou seja, você vai se livrar durante essa aprovação, durante a grande tribulação, você vai se livrar. Tanto é que é assim, o Salmo 91, né? Gente, é algo impressionante, assim, porque não que eu precisei, né, saber dessa tradução para me poder crer, pronto, é o que faltava para mim deixar de ser, né, pré-tribulacionista, não, tá? Mas é óbvio que, imagina, se todas ou a maioria das Bíblias estivesse com essa tradução durante, tá? Óbvio, com certeza ainda tá aí essa doutrina aí, né? Mas o fato é que muitas, talvez, o fato é que algumas, né? Alguns irmãos eles estariam, né, numa situação muito, né, encurralada, né, sem saída, porque é algo que está muito explícito durante, ou seja, te livrarei durante, tá? Não vou te livrar no sentido pronto, vou tirar você, né? Então, assim, é algo impressionante, tá? É óbvio que tem pessoas que vão ser tiradas, sim, tá? As escrituras diz que Deus, o justo, ele é arrebatado, ele é levado, os homens piedosos, tá? E ninguém se dá conta, ou seja, ninguém está nem aí pro justo, tá? E através da morte encontra pleno descanso. Ou seja, a pessoa, Deus muitas vezes livra
nós justificados por ele através, né, ele recolhe nós através da morte, do mártir, né, ou sei lá de qual meio, tá? Então nem sempre a pessoa ser livrada é a pessoa ser livrada no sentido de que não vai acontecer nada, mas ela é livrada antes, né, de uma catástrofe, antes, né, de alguma situação, né? Então assim, Deus ele também trabalha dessa forma, tá? Então muitos vão ser livrados dessa forma. Você, tipo assim, né? Você quer ser livrado de ser mártir? Se Deus quiser, tá? Não depende da gente, você até vai. Só que de que forma? Existem 3 formas, tá? Uma é você ser recolhido antes, ou seja, você pode, né, sei lá, descansar, né? Partir já está aguardando, né? A ressurreição, o arrebatamento já está descansando, né? Ou seja, morreu, né? Apesar que quem crê em Jesus passou da morte para a vida, né? Mas, ou seja, através da morte você vai encontrar descanso, pode ser hoje, amanhã ou depois, tá? Essa é uma das formas de ser livrado, tá? Deus fazendo isso, tá? Outra forma é você estando aqui durante, ou seja, o que ele falou? Te livrarei durante, ou seja, você vai estar aqui, mas 1000 cairão, sei lá, 10.000 seu direito, você não será atingido. Você estará no esconderijo do Altíssimo, ou seja, guardado no deserto, num local que Deus preparou durante 1260 dias, longe do dragão. Tem essa forma também. E essa é a forma que está referente a essa passagem, tá? Durante, tá? E tem a forma que é realmente, tá, o arrebatamento. Só que detalhe, primeiro tem a ressurreição. Então o arrebatamento ele fala mais dos mortos, dos mártires, tá? Vão ressuscitar primeiro. Aí diz, aqueles que nós os que sobrevivemos, ou seja, o apóstolo se colocou no lugar, né, de nós, né, se colocou lá no futuro, ou seja, em nós os que sobrevivemos. Por quê? Porque ele sabia que poucos iam sobreviver, iam ser poucos sobreviventes, tá? Então assim, você pode ser um desses poucos sobreviventes que vai ficar até, né, os momentos finais ali, vai ficar intacto, tá? E você vai, né, não vai passar pela morte, mas já vai ser transformado, não vai ter nem a ressurreição, né? Porque você não morreu, você vai ser transformado, arrebatado, tá? Então assim, existem essas 3 formas de receber, né, o livramento de Deus, tá? Essas 3 formas, tá? Hoje muitos cristãos, que você vai, muitos, eles são livrados, por exemplo, né? Quantos cristãos são recolhidos? Sofreu um acidente, sei lá, de repente, né, morreu do nada, né? Cara, se essa pessoa ela tá lavada no sangue, nada acontece, né? Se Deus não permitir, não que Deus deseje. É óbvio que se um cristão vier, né, morrer numa situação, né, muitas das vezes é porque Deus quis recolher, tá? Tem vezes que pode ser, né, a pessoa teve uma escolha ruim, né, não ouviu a voz de Deus, né? Então assim, a gente tem o exemplo de Moisés, né, pela desobediência, tá? Tem o exemplo de Sansão, tá, pela desobediência, tá? Não que eles não foram salvos, até porque, né, Sansão, né, ele cumpriu a missão dele, tá? Ele não se suicidou, tá? Ele totalmente diferente do suicídio ali, tá? Então, assim, tem essas formas, tá? De Deus recolher a pessoa, Deus recolher, tá? Não de você querer dar um jeito, tá? E tem muitos cristãos que são livrados, realmente continuam vivos, livrados durante, tá tendo, né, um terremoto, durante o terremoto, e não só cristão, até pessoas que não são cristãos, Deus também livra, tá, gente? Durante o terremoto, a pessoa foi livre. Durante, né, né, algum tipo né, dessa situação, eu não sei se posso falar a palavra, né, porque o YouTube censura tudo, mas dessa situação atual recentemente, né, quantos aí morreram, tiveram alguma sequela, então assim, essa pessoa foi livre também. Então assim, você vê que Deus ele livra, né, de várias formas. Deus tem as formas para ele livrar, tá? E o contexto bíblico está claramente indicando, tá, que sim, existe sim o livramento através do arrebatamento, porém, esse livramento através do arrebatamento, tá, ele é para pouquíssimos, e é lá dos momentos finais, tá? Poucos sobreviventes. Você vê o grande livramento que é citado nas Escrituras, tá? É durante, tá, a provação, tá? Tanto é que a palavra cita o deserto durante 1260 dias, tá? Então, assim, gente, é algo muito impressionante. Não é que a gente tem, né, uma vontade,
né, de pronto, eu quero que seja assim, eu quero que passar pela grande tribulação. Não, gente, né? A pessoa que entende que nós vamos estar aqui não é porque ela é sádica, porque ela quer que a gente passe, não, entendeu? Quem, né, se pudesse escolher, escolheria passar. Quem? É possível, né? Pouquíssimas pessoas escolher passar, pouquíssimas. A grande maioria, inclusive de muitos pós-tribulacionistas, é realmente não passar, tá? Então a gente crê porque é o que está nas escrituras, é a verdade da palavra. E a verdade a gente não pode fazer rodízio, né? Escolher, né? Ela é a verdade. Não existe duas verdades. Então a gente ou aceita ela ou rejeita, tá? Então assim, por causa disso nós cremos, tá? Então a gente vê claramente, gente, é isso, tá? Eu fiquei muito empolgado, muito animado, porque é óbvio que eu sei que existe, né? Assim, a gente não tem exatamente, a gente não tem, tá? 100% a tradução, 100% de tudo não temos, porém temos sim traduções, tá? Que elas não vão alterar tudo. Existem algumas passagens que tem uma alteração muito grande, isso é verdade. Existem algumas passagens que realmente se comprova que existe a tradução é tão mal traduzida que ela acaba sendo uma adulteração, tá? Existe, tá? Mas a gente sabe que a palavra de Deus é inerrante, tá? O que erra são os homens, ou seja, o homem que foi lá, traduziu errado, seja por uma má escolha, seja por uma ignorância, uma má intenção, sabe lá o motivo. O fato é que existem sim traduções erradas, e a gente tendo conhecimento disso, tá? A gente vai procurar, né, ler as escrituras em várias versões, procurar, né, várias traduções, né? E a gente vai entender. Deus vai dar o discernimento e você vai entender, ó, essa aqui é a que está correta ou a que está mais próxima, tá? E você vai chegar a esse entendimento, tá? Então, gente, é algo muito impressionante, sabe? Porque, né, a revelação da Escritura, quando você vai aprendendo a palavra de Deus, tá? E você não vai achar, gente, tá? A revelação das Escrituras, né, em um canal no outro. Pronto, esse canal tem toda a verdade. Não. Se alguém se apresenta assim, que aqui tem tudo, aqui eu sei de tudo, aqui eu ensino tudo 100% certinho, tem algo errado, tá? Agora, existem muitos não, mas existem algumas pessoas e alguns canais que sim, elas vão ensinar, não 100% tudo, porque elas não sabem de tudo, mas elas vão ensinar muito corretamente vários assuntos, tá? Porque são pessoas que têm uma sinceridade e honestidade com Deus, são pessoas que buscam Deus e a verdade guarda elas vão aprendendo cada vez mais da verdade, cada vez mais as mentiras vão sendo destruídas, então elas são capacitadas por Deus a estar ensinando a verdade, tá? Então assim, existem pessoas, canais no YouTube que você vai aprender muita coisa realmente muito boa, vai ensinar realmente muito bem, né, sobre vários assuntos. Alguns vai ser só sobre alguns assuntos, outros assuntos a pessoa vai ensinar errado, vai falar heresia, seja por ignorância ou teimosia, né? Então assim, a pessoa tem que reter o que é bom, mas nem todo mundo consegue reter o que é bom e acaba absorvendo, né, um ensinamento errado, né? Então eu tô muito empolgado, sabe? Eu creio que vai chegar um momento, tá, que muitos de nós, tá, seja pastores, liderança, membros, vão chegar ao entendimento, tá? Vão chegar ao entendimento correto, não somente na questão escatológica, mas entre outros assuntos, o que é pecado, o que não é, né? Eu creio que vai chegar essa unidade, a gente vai estar em sintonia com a mente de Cristo, tá? Porque você não pode pegar um texto fora do contexto, né? Nós temos a mente de Cristo, sim. Aí você usa isso para argumentar uma heresia que você está ensinando. Como se, tipo assim, a 100% do momento você está ali, né? Não é assim, tá? Não é assim que funciona. Nós temos a mente de Cristo, tá? Porque Deus habita em nós. Então nós temos acesso a acessar qual é o entendimento dele, qual é a vontade dele, tá? Nós temos esse acesso, essa possibilidade, se a gente buscar. Obviamente ele pode revelar também, porque ele é soberano, mas ele diz o quê? Que você tem que chegar até ele, chegar a Deus, ele chegará a vós, então você tem que buscar. Então assim, é algo muito impressionante. Eu creio, né, eu tenho essa esperança que nós veremos, tá, a igreja unida antes da grande tribulação. Eu tenho essa esperança. Se não for antes,
É fato que no decorrer, durante a grande tribulação, isso vai acontecer, porque não vai ter tempo para ficar discutindo, né, parede preta, bermuda, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Cara, não vai ter tempo para ficar discutindo, né, escatologia. É óbvio que muitas dessas coisas, sim, né, são pecados ou não, né? Então, assim, existe essa discussão, sim, entendeu? Não estou negando que a pessoa está errada em estar discutindo, não. Você tem que defender a verdade. Se você está defendendo a verdade, você defenda a verdade, não ferir no seu irmão, ou seja, você não vai atacar o seu irmão, você vai atacar o ensinamento errado. Se ele ficar ofendido aí, né, não pode fazer nada, você está defendendo a verdade. Agora você não pode atacar diretamente a pessoa, entendeu? Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, ou seja, se possível. Porque tem vezes que não é possível, tem vezes que você vai ter que defender a verdade das escrituras e vai acabar ofendendo até mesmo o seu irmão por ele estar crendo, né, numa visão distorcida das escrituras. Então, impressionante também, gente, é que tem até, eu já vi pessoas, né, que acreditam da forma errada, ensinam da forma errada, e você mostra ali, sabe, tá ali a verdade da escritura, e a pessoa vai, ela cisma, ignora, se esquiva e até fala, isso aqui é texto fora de contexto, ou seja, virou uma moda você usar essa expressão. Tipo assim, né, já que eu não concordo que isso está certo, já que eu não quero admitir, já que eu estou sendo teimoso, já que eu sou muito ignorante, sei lá, eu vou usar essa frase que é bonitinha, me dá um status de inteligente, pronto, texto fora de contexto, pretexto para heresia, né? Ou seja, usou uma frase, essa frase é verdade, tá? Só que ela usa isso para camuflar a desonestidade, a incredulidade dela, a teimosia dela, ou a ignorância, tá? Então, assim, não é assim que funciona, entendeu? Deus trabalha com honestidade, com sinceridade, tá? Então, eu tenho esperança que eu vou ver, sabe, a igreja unida antes da grande tribulação, tá? Eu tenho essa esperança, tá? Se não for possível, durante vai estar, porque ninguém vai ficar discutindo, ninguém vai, até porque, gente, grande tribulação, tá? Dependendo do ápice que tiver, no momento que tiver, não vai ter templo. Não vai ter que ser, né, clandestinamente, mato, campo, deserto, né? Uns vão estar assim também até na cidade, né? Os dois testemunhos estão na cidade, elas pregam na cidade também, tá? Então, assim, não vai ter tempo para, entendeu? Para ficar naquelas discussões. Se tiver alguma dúvida ali, eles não vão focar nisso, porque vão focar, né, realmente naquilo que tem a certeza, tá? E cara, mas eu creio que Deus ele vai esclarecer, entendeu? Deus vai deixar de forma clara, de forma esclarecida, tá? A gente vai estar em sintonia com a mente de Cristo, tá? Então, assim, gente, eu realmente estou muito, né, tô impactado, né, com essa revelação, tá? Essa tradução realmente é algo, né, que é um detalhe, né, gente? É um detalhe, olha o detalhe, mas olha que diferença faz, né? Para mim, tá? Sabe, mano, está claro nas escrituras, você não precisa, né, tipo assim, você sabe, tá? Só que a tradução, ela estando correta ou mais próxima da correta, isso dá uma diferença muito grande, tá? Principalmente para aqueles, né, que ensinam errado, entendeu? Para aqueles que não creem. Então, para eles que não creem, para eles que ensinam errado, é algo assim, se para mim, que já sei da escatologia certa, óbvio que mesmo na visão pós-tribulacionista existe divergência, tá? Porém, a essência, ela tá correta, tá? Se para mim, cara, sem saber dessa tradução, eu já cria corretamente e já me impactou de uma forma, imagine para quem não cria, cara, aí vai ser motivo para a pessoa, né? Aquilo só empurram para ajudar ela a crer da forma correta, ou isso vai ser para ela ficar mais teimosa ainda, né? Para ela ficar, né, sabe, né, numa situação mais complicada ainda, né? Aí isso vai depender da pessoa, da forma que ela vai reagir, né? Isso também vai estar mostrando se ela quer a verdade ou não, né? Ou se ela quer simplesmente montar um rodízio, escolhe, faz do jeito dela, né? A visão dela, né? Então, assim, tem que haver sinceridade, sair da ignorância. Deus alerta que todos saiam da ignorância. Então, gente, irmãos, vou encerrar o áudio. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
Glórias a Deus, graças a Deus, em nome de Jesus. Amém.